Olá e boa noite. Hoje nós vamos iniciar capítulo 8 de Juízes. Ah, eu gostaria, né, de falar essa parte agora, o seguinte, esse é um livro, né, como a gente já falou aqui e tudo mais, que ele vai progredindo, ele vai assim, ele vai Se você parar para pensar nesse livro específico Juízes, né, como a nossa vida e como Deus sendo aquele que a gente precisa para poder comandar, né, as nossas batalhas e tudo mais, como é que fala? Se relaciona muito melhor com esse livro de Juízes. Então a gente fala isso aqui, porque quando você entende que todo o povo ali, por mais que, né, eles tenham os altos e baixos, descrença, crença, acredita em Deus, volta do rosto de Deus, vai para tudo aquilo ali que eles passam, que eles fazem, quando você entende que nós representamos e as pessoas representam a nós também, glória a Jesus Cristo, que a gente nunca precise, né, desobedecer a Deus a tal ponto, que a gente nunca faça isso, mas quando a gente entende que, no sentido humano da coisa, né, nós somos representados por eles em diversas formas, a gente consegue melhorar o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente vê que eles têm altos e baixos, né? Morta com Deus, morta sem Deus, morta com Deus, morta sem Deus. Nós não, nós sentimos, sabemos, glória a Deus, que nós temos Ele o tempo inteiro, tá tudo certo. Mas em relação à oração, por exemplo, é sempre bom a gente poder olhar para si, ver nossas orações, ver se nós estamos orando mesmo ou não, se tem. Porque é sempre bom a gente identificar o que anda acontecendo na nossa vida espiritual com Deus, né? Então, por exemplo, como eu já falei aqui, ou como eu já falei em outras ocasiões, outras vezes, é, eu tenho, às vezes, né, eu sinto dificuldade, por exemplo, de pedir coisas a Deus. Na minha cabeça eu fico, sei como eu deveria pedir, porque daí vai que eu peça, e aí ele considera o meu pedido, mas aí o meu pedido não vai ser o que ele queria para mim, então por que que eu já não deixo na mão dele de uma vez por todas? E aí eu fico nesse dilema, porque né, também na palavra de Deus a gente vê eles pedindo, né? A gente vê Deus falando, me peça, por exemplo, com Salomão, ele falou que o que ele quisesse, Deus daria a ele. A gente vê que funciona com Deus, né? Que Deus é um pai que escuta, que entrega. Mas eu acho que vale a pena a gente trabalhar nosso relacionamento quando a gente consegue identificar algo. Eu identifico isso. Eu identifico isso em mim, eu sempre oro a Deus, sempre falo, Senhor, não sei se eu quero pedir isso, mas eu quero só deixar para o Senhor decidir, porque o Senhor vai decidir de qualquer forma. Então, sei lá, se o Senhor puder fazer isso, se o Senhor puder achar que isso é, né? Mas aí isso cresce meu relacionamento com ele. Porque daí eu tenho um relacionamento de falar mesmo, igual eu falo, né? Fazendo oração, respeitando, obviamente e com obediência, mas eu fico mais próxima dele. É só uma dica que eu tô falando assim, só um testemunho meu mesmo, porque às vezes a gente acha que para falar com Deus a gente precisa ter assim as palavras corretas e precisa ser feito da forma X, Y, Z, ou que alguém ore por você, ou que você não saiba fazer o que você. E não, e com Deus a gente vê aqui, né, por exemplo, Gideão pedindo um sinal para Deus, né, porque ele estava perdido, e às vezes você tem dúvida se você sabe orar, se não sabe orar, se quer orar, se não quer orar. Então, a gente vê nesse livro assim a coisa do relacionamento meio cru mesmo, sabe? Aquele de, olha, Senhor, me ajuda, se for para eu fazer isso, me dá um sinal, né? Dessa forma assim, eu acho muito bonito. A gente vai continuar a história de Gideão, não acaba ainda, né? Deixa eu ler o que Grazi falou assim: é como se Deus fosse o juiz de todos para colocar tudo em ordem, sem. Ai, peraí, que tem um negócio na frente da palavra que eu não sei o que é, peraí. Não sai. Sem ele, a casa fica em desordem. Exatamente, amei essa forma de explicar, Grazi. É isso, é como se ele realmente fosse o juiz de todos. E isso vai acontecer mais lá na frente, quando eles escolherem o rei Saul, porque Deus não tinha escolhido para eles terem um rei até a parte de, né, lá na frente, que ele escolhe Davi. A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas Deus não tinha falado para eles, olha, vamos lá, vamos escolher um rei aqui para vocês e não sei o que. Não, porque Deus era né, o que eles precisavam. Eles não precisavam de mais nada. E aqui é a mesma coisa. Aqui, quando a gente começa a ver
o que a Graça está falando aqui, né? De Deus ser o juiz de todos. Primeiro que ele é mesmo, ele julga mesmo, né? E ele tem a sabedoria para o julgamento. Não é igual a gente imagina assim, ah, será que ele vai julgar isso aqui desse jeito Y, Z? Não, porque ele não é como nós, né? Ele julga da forma correta. Então, é exatamente isso. E aí, quando você lê esse livro assim, no sentido mais humano, no sentido mais cru mesmo, eu acho que isso ajuda muito no relacionamento com Deus. Tá? Enfim, vamos lá. Vamos iniciar agora nossa oração e o capítulo de hoje, capítulo 8 de Juízes. Vamos lá. Então, Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos une aqui para ler Sua palavra. Obrigada por cada insight que o Senhor nos dá antes, depois da live, tudo aquilo que o Senhor faz a gente ficar pensando, a gente refletir em relação ao nosso relacionamento contigo, que é tão importante, que é o mais importante da nossa vida, porque não há ninguém, não há nada, Senhor, que possa ocupar o seu lugar, que possa, de fato, fazer com que a Sua presença seja esquecida ou não necessitada. Nós precisamos de ti, Jesus. Nós precisamos do seu ensinamento, nós precisamos da sua palavra, da sua ordem na nossa vida. Precisamos precisamos que no nosso dia a dia, né, nas nossas atitudes, o Senhor fale mais alto no nosso coração, na nossa mente. Precisamos que o seu Espírito, o Espírito que o Senhor nos deu, com todos os atributos que ele tem, que ele nos guie nas melhores escolhas, nas melhores decisões da nossa vida, para que a gente possa ter uma vida abençoada por ti. A gente possa ter uma vida abençoada e não somente na área financeira ou na área que nos convém, na área que a gente quiser achar, mas em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor nos colocou aqui por um propósito. Então a gente precisa, meu Deus, entender que se a gente não tiver alinhado com a sua vontade, se a gente não tiver alinhado com os seus princípios, se a gente não tiver alinhado com aquilo que vem de ti, meu Deus, tudo vira um caos. E a gente sabe disso. Então, que o Senhor olhe por cada um de nós, por cada família que está aqui, cada pessoa que está aqui como filhos, como família, como parentes uns dos outros, no sangue de Cristo, ou cada um em sua família, em sua casa, e que as nossas necessidades sejam atendidas, Senhor, de acordo com seus princípios e vontades, e sua vontade, e que a gente possa ter acesso em pleno entendimento, né, em pleno discernimento no Espírito Santo, de como seguir o caminho que o Senhor escolheu para nós, que a gente não fique no momento, né, numa vida, numa cegueira espiritual, que a gente acha que a gente consiga levar e fazer as coisas todas sozinhos, porque não conseguimos, Senhor. A gente viu ontem na leitura de Gideão falando, dizendo que estava perdido, que precisava de um sinal, pedindo, então, que a gente possa se encorajar com as leituras, que a gente possa se encorajar com os personagens que estão próximos a ti, os personagens que fizeram diferença, em obediência, os personagens que foram escolhidos e ouviram a tua voz, ouviram o teu chamado, que a gente possa, Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, a ponto de reconhecermos a tua voz, cada suspiro da sua voz, cada momento que o Espírito Santo nos toca, cada momento que o Espírito Santo nos guia, né? Então, que a gente possa ter isso no nosso dia a dia e que a gente aplique a sua palavra, tudo que nós aprendemos. Obrigada pela nossa saúde em primeiro lugar, obrigada porque estamos aqui unidos, pedimos para que o Senhor sonde o coração de todos nós que estamos aqui, debaixo do som da minha voz, principalmente, para que os nossos pedidos e desejos, Senhor, aqueles mais genuínos, possam ser atendidos pelo Senhor, que o Senhor possa considerar, meu Deus, na tua misericórdia, no teu perdão, no teu amor, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa ter milagres alcançados em nossa casa. Em nome de Jesus agradecemos que o Senhor me use como canal, ponha as palavras corretas na minha boca, as explicações corretas, tudo aquilo que for necessário para o nosso entendimento e consagramos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Gideão capítulo 8. Então, os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeebe, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens e, embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados.
Então, estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida a seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltaremos e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros no deserto. Veja, aqui, quando ele fala uma coisa dessa, ele já está certo de que Deus está com ele. Ele já saiu daquela atmosfera descrente pagã, né? Do povo que tinha lá atrás, incluindo o pai dele, que depois, obviamente, como a gente viu ontem, ele ficou a favor do filho ter destruído, né, o altar de Baal e tudo mais. E quando a gente fala em um altar de Baal, não pensem que é só uma mesinha ou só não, quando ele fala, por exemplo, das colunas, né, o pilar e tudo mais, são coisas que levam muito tempo para poder serem destruídas. Por isso que foi no meio da noite, para que ninguém pudesse ver, porque não era só uma coisa de tipo virar a mesa, tirar as imagens de lá e tudo mais. Não, não. Para Baal era uma coisa. Baal né, era considerado um dos deuses assim mais, como é que eu posso dizer? Aí a gente vai entrar em Baal, a gente vai falar mais sobre Baal, mas enfim, era algo problemático demais, assim. Então, quando eles foram lá para destruir tudo mais, Gideon, né, ontem na leitura que a gente fez, requer, obviamente, a certeza do Deus Todo-Poderoso na vida, né? Porque, veja bem, eu não sei exatamente quem é que se converteu ou quem era de alguma religião específica e veio para o cristianismo, ou se alguém ainda é de outra religião, né? Mas lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mas enfim. Quando a pessoa se converte, né, deixar para trás tudo aquilo que ela conhece de fé, tudo aquilo que ela conhece e se entregar somente a Deus, requer coragem, porque você está indo num lugar novo, você está indo para um Deus, para uma fé, para um Cristo que você nunca viu na sua vida, você está indo, você está deixando tudo aquilo que você aprendeu para trás, né? E aquilo que te dava conforto, aquilo que te dava, né, a certeza de respostas, de milagres aqui, milagres ali, e você está deixando tudo para trás para seguir um único Deus, né? Que é representado em três na Santíssima Trindade, você está nesse Deus, você está com esse Deus, e esse Deus vira suficiente para você. Que você não precisa de absolutamente mais nenhum outro Deus, nenhuma outra intercessão, como é que a pessoa queira acreditar, ou que não precise de mais nenhum contato com o Espírito, que você deixa tudo para trás, né? Quando a gente vê Gideão falando isso, a gente vê a coragem, a gente vê que ele realmente se entregou a Deus de forma que ele diz assim, nesse momento, que ele diz assim, muito bem, depois que o Senhor entrega, ele já está certo que o Senhor vai entregar, né? Lá atrás a gente viu ontem, né? Ele falando, Senhor, se o Senhor realmente quer que eu salve os israelitas, né? Que eu tire o povo, que eu lute por me dá um sinal, faz isso aqui acontecer, porque num lugar, numa atmosfera com tantas crenças, tantas coisas, né, você vê, eles não eram tão próximos a Deus mais, a geração. Então, tudo aquilo acontecendo ali, foi até sábio pedir um sinal, né? Porque você fica confuso. Então ele vai e pede. Mas quando ele declara nesse momento aqui no versículo 7, depois que ele não fala assim, quando ou se, ele fala, não, depois que o Senhor entregar, porque ele sabe que vai acontecer. E essa fé é aquela fé que a gente necessita todos os dias na nossa vida. Como, por exemplo, a gente fala, né, de Abraão, por exemplo, para ele ser o pai da fé especificamente, mas porque ele foi o primeiro exemplo ali. Se a gente tivesse tido outros, por exemplo, você vai falar de Abraão, você pode falar de Noé, você pode falar, porque todos eles ouviram a voz de Deus cegamente. Eles simplesmente ouviram, tamparam os ouvidos, os olhos e foram o caminho e na direção que Deus enviou, né? Então, isso é uma fé que sim requer coragem. Às vezes é difícil pensar em mas como é que eu vou deixar para trás tudo aquilo que eu já aprendi? Tudo aquilo que eu acredito que é. Mas como é que eu vou deixar para trás aquela imagem específica, ou aquele Deus específico, ou aquela crença específica que já me fez milagres, que já me deu aquilo que eu precisava? E aí é que tá. A verdade, ela te liberta. Isso é o que Cristo fala. A verdade, ela liberta dessas prisões. Você não fica com medo de soltar as coisas para trás e ficar só com Deus, só com Cristo, só com o Espírito Santo. Você larga absolutamente tudo para seguir a Ele. E você, desse momento em diante, quando Ele vê, quando Ele tem certeza, quando Ele sabe, obviamente, né, que você largou tudo por Ele, a sua vida muda. Né? A certeza que Gideão tem hoje aqui, ela encoraja, porque você vê ele falando, depois que o Senhor entregar.
eu vou voltar aqui e rasgaria a carne de vocês com os espinhos e com os espinheiros do deserto, ou seja, guerra pra lá e pra cá. Mas ele sabe que Deus vai entregar ele, ele não tá com dúvida mais, ele não tá com medo, mas será mesmo? Será que Deus, porque, né, não sei, não, ontem ele foi lá, destruiu o altar todo de Baal, né, as colunas e tudo mais com o povo dele, com os guerreiros dele, e agora ele fala aqui com toda a certeza para eles, depois que o Senhor entregar, eu volto. Então, dali, Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. E disse ele ao povo de Peniel: Quando eu voltar vitorioso, derrubarei essa torre. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é assim, é encorajador, é bonito de ver, porque é uma pessoa que estava, né, numa geração, estava ali num lugar. É como a gente fala, como a gente falou no início, se você pegar o livro de Juízes, né, e se entender sendo representado por esse povo, você se reconhece em Gideão, por exemplo, você se reconhece ali aqui. Então, é um livro muito curioso para a gente poder fazer isso, né? E como a Graça falou ali também na mensagem, entender que Deus é o juiz que a gente necessita. Ele é o juiz que bate o martelo, ele é o juiz que comanda, ele é o juiz não só do martelo do magistrado especificamente, mas na sua vida, né, na nossa vida. Aqui ele decidiu ajudar eles, ele escolheu Gideão, Gideão tá só, a gente viu, né, o Espírito Santo completamente nele, ele tá ali, ó, seguro, porque o espírito de convicção é um dos atributos do Espírito Santo é a convicção. Então entendam isso, quando a gente viu que ele estava, Deus enviou o seu espírito, a gente leu isso ontem, para Gideão, ele está completamente transbordando no Espírito Santo, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Só que nessa época não era um para cada um, como nós temos hoje em dia por conta de Cristo, só temos por conta de Cristo. Mas enfim, quando a gente vê ali que Gideão, né, foi totalmente tomado pelo Espírito Santo, a convicção é outra. É quando igual você vê Cristo nos 40 dias que ele passou, né, 40 dias, 40 anos que ele passou de tentação, ele é batizado. Quando ele é batizado, o que que acontece? O Espírito de Deus vem sobre ele e o diabo mostra ali pão, mostra água, e ele está convicto no que ele está dizendo. Ele está convicto nas respostas dele. É papum. O diabo fala: cai daqui desse penhasco aqui, ó, porque não está escrito lá que Deus vai te mandar os anjos, que se você cair, você não vai cair, porque Deus vai te ajudar, vai te salvar. Jesus vai lá e pum, manda salmos. Aí depois você passa por. Então, um dos atributos do Espírito Santo é a convicção. E é o que a gente está vendo no Gideão, que ele acabou de receber o Espírito Santo, a gente viu isso lá, né? Está sobre ele, não pertence a ele, está sobre ele, é diferente. E ele aqui agora está totalmente convicto. Quando Deus me entregar, entregar a vida de tal, quando Deus não sei o quê, e aí ele tá falando, quando eu voltar vitorioso, eu vou derrubar essa torre. E esse espírito de invencível, gente, de impossível, só vem com os atributos do Espírito Santo, que um deles, obviamente, é a convicção, ok? A essa altura, isso é bíblico, tá? Não sei o que eu tô falando. A essa altura, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, com cerca de 15 mil guerreiros. Era tudo que restava dos exércitos alinhados do leste, pois 120 mil já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército midianita. Ele está imparável. Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou. Lembrando que, só uma coisa, os midianitas, né? é, como é que é o nome dela aqui? Que era, eu não sei em português o nome dela agora, gente. Fura, eu vou pesquisar para vocês, mas espera. Os midianitas vêm de um dos filhos de Abraão com a concubina. Ok? Só para vocês lembrarem. Então, eles têm um parentesco ali, querendo ou não, né? Todos eles tinham parentesco. É, os midianitas fugiram. Peraí, deixa eu caçar de fato o nome aqui que eu quero falar para vocês o nome. Poxa, tomara que eu consiga achar isso rápido. Queria dar essa informação, peraí. Acho que é Queru, eu não lembro o nome dela em português, não, peraí. Hum,
Só um minuto, tá? Querum, que... Ketura. Obrigada. Obrigada. Eu agradecendo o computador. Ketura. Né? A Ketura era concubina de Abraão, ele teve um filho com ela. E se transformou aqui. Todo o Oriente Médio, né? Tirando os judeus especificamente, os israelitas especificamente, né? Eles têm um parentesco, porque vieram todos lá do lado da época de Abraão. Então, os midianitas, eles... Derrubei água aqui. Os midianitas, eles têm parentesco também. Enfim, Gideão, filho de Joás, voltou da batalha eu li isso aqui, né? Perseguiu-os, capturou, derrotando o seu exército. Então, Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando o seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres. Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então, Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: Aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida a seus guerreiros exaustos. É como se eles estivessem assim. Você está falando de reis midianitas. Zeba e Zalmuna, você acha que você vai realmente conseguir capturar eles? Quando você voltar, a gente dá comida para vocês. E aqui é o que ele cobra. Ele volta aqui e fala aqui, ó. Vocês disseram primeiro capture para depois dar a comida, né? Então Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros no deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Peniel. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você, responderam. Responderam eles. Todos pareciam filhos de rei. Eram meus irmãos, filho de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor. Olha que maravilha, porque ele não fala, né, que é um Deus distante, um Deus morto, um Deus que, né, responde uma vez ou outra, como, né, os deuses que eles acreditam. Não, é um Deus vivo, tá vivo. Então você vê, tá vivo, tá presente, né? Eu amo isso. Então, é tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: Mate-os. Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: Seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os israelitas disseram a Gideão: Seja nosso novo governante. Você, seu filho e seu neto nos governarão. Está dizendo, de você vai para o seu filho e vai para o seu neto, a sua geração. Você que é o bom, você que vai nos guiar, você que seja nosso governante. Mas Gideão respondeu: Nem eu, nem meu filho, nem eu e nem meu filho governaremos vocês. O Senhor governará. Olha a diferença desse homem de agora que a gente está lendo para aquele homem lá de trás, estava escondido lá onde prensa a uva, né? Onde pisa na uva, escondido lá. E ele saiu com medo e aí chegou, nossa, mas espera. Mas o que que Deus falou que ele era? Vocês lembram de qual foi o rótulo que Deus deu a ele? Ele falou guerreiro corajoso. Então Deus viu nele o que nem ele estava vendo, que nem ele sabia. E foi ele ter o espírito da coragem, o espírito da convicção, o espírito de Deus para ele se realmente, para ele realmente como é que fala? Para ele agir de fato como Deus vê que ele é, né? E ele fala: "Não, nem eu nem meu filho vai governar, Deus é quem vai governar". Mas tem um pedido a fazer. Cada um de vocês me deu uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo, uma vez que os inimigos eram ismaelitas. Todos usavam argolas de ouro. Vocês lembram os ismaelitas lá de trás, Ismael, tudo mais. Com todo prazer, parentesco. Com todo prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos.
sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração. E isso aqui, vocês estão ouvindo, né? Quem não estiver, preste atenção. Isso aqui é o que a gente sempre fala. Deus não quer que você veja algo para acreditar nele. Quando a gente tem um penduricalho, mas é só para fortalecer minha fé. Quando a gente tem uma imagem, não, eu não peço nada para imagem, é só assim para poder eu ver alguma coisa. Quando a gente pega, esse pedacinho aqui, que quer que seja, esse aqui me dá sorte. Porque o coração humano, ser humano específico, né? Ele tem a tendência em necessitar de algo para se identificar, ou para se sentir protegido, ou para se. Então, olha o que que Deus fala. Ele se prostituiu, todo Israel, fazendo colete de objeto de adoração. Então, veja bem, o que Gideão fez foi um colete sacerdotal e colocou lá. A intenção dele, né, Deus é que vai saber. Mas ele pode ter feito isso para agradecimento, ele pode ter feito isso para que todos pudessem ver a vitória deles, né, sobre os reis midianitas. Ele pode ter, o que quer que seja, mas todo Israel se prostituiu, fazendo o colete objeto de adoração. Então, a prostituição em relação a Deus, né, é você ser adúltero com Deus e você ter qualquer outra coisa que te dê fé, que te fortaleça, que te dê milagres, porque se você pegar esse copo e você começar a orar por esse copo, ou pedir para esse copo, copo, por favor, me ajuda, copo, responda a minha oração, copo, me dá, o copo não vai fazer nada. Mas as energias ao redor, que nós sabemos de quem são, né? E de todos os seus exércitos, de todo do seu exército, a gente sabe que ele vai realizar o que você está pedindo, porque ele escuta. Oração alta, ele escuta. Então, o que também não significa que você não tem que fazer oração alta, porque você tem que ser, assim, corajoso, e você tem que ser corajosa, e você tem que enfrentar mesmo ele, que você não tem que ter medo nenhum do diabo. Toda vez que você imaginar, tipo, mas eu não vou fazer oração alta não, porque o diabo ouve, porque faça mais alto ainda, cada vez mais alto. E você faça porque o nome de Jesus amedronta ele. O nome de Jesus deixa ele com a perna bamba. Ele detesta, ele tem medo de Jesus, porque ele sabe como é bíblico isso. Quando o último se converter, acabou para ele. Ele vai ser jogado no inferno, que ele não está no inferno ainda. Ele vai ser jogado no inferno e ficar lá para sempre no lago do fogo, queimando, queimando, rangendo o dente, sofrendo para toda a eternidade. Então ele tem pavor de um cristão, ele tem pavor. Não tenha medo, diabo. Não tenha medo das armadilhas que ele causa. Não fica, meu Deus, mas e se alguma coisa. Não, você fala em voz alta, declara a sua vitória, declara o nome de Jesus na sua vida, nas suas orações, coloca o sangue de Jesus, porque não tem como ele ganhar de Jesus. Não existe, não existiu, nem antes e nem lá na frente vai existir em nenhuma situação em que o diabo tem acesso à vitória quando ele está competindo com Jesus. Então, aqui quando a gente está vendo, é um colete, Thay. Mas é só um colete, mas é o que está escrito. Se prostituíram por um colete. Então, esses objetos, coisas que a gente, né, quer ver ou quer. Não, mas é só para remeter. Eu estava falando com uma pessoa ontem no telefone e essa pessoa estava falando assim: olha, a pessoa estava me falando que estava assistindo uma novela cristã e que a pessoa vai começar a ler um livro específico, esse livro a pessoa falou assim, eu sei que esse livro é cristão, e a pessoa é católica, eu nem gosto de citar religiões aqui, mas esse foi um fato que aconteceu. A pessoa falou isso, eu sei que esse livro aqui é cristão, e eu sou católica, é, mas eu gosto de ver as histórias da Bíblia, gosto de ver as histórias de Deus. Aí eu falei, mas se você gosta de ouvir a história de Deus, inclusive essas novelas que você está assistindo, que não tem imagens, né? Que é só mesmo a palavra de Deus, é só mesmo Deus, por que você precisa da imagem? Aí a pessoa respondeu: não, eu preciso eu não oro para a imagem, mas eu só preciso da imagem para fortalecer a minha fé.
aquilo não fez sentido para mim, na minha cabeça, mas porque eu fui apresentada à verdade que me libertou desses pensamentos, me libertou dessas coisas todas, né? Então, quando a gente está vendo aqui um penduricalho ou uma cruz, só para poder você olhar ali, ficar ali, né? Ai, meu Deus, tal. Uma coisa é você entrar numa igreja, mesmo que seja evangélica, em qualquer igreja, e você vê a cruz vazia. Porque Jesus não habita mais lá, ele não está nessa cruz. Então, você olhar a cruz específica, você remete àquilo que ele fez por você, é uma coisa. Você ir a uma igreja onde Cristo está lá pregado, você fala, mas ele não vai sair dali, né? Ele não vai. Como é que isso acontece, né? E aí as pessoas começam a ficar alienadas, e aí elas esquecem de que isso é biblicamente chamado de prostituição. Como eu vi o vídeo de uma pessoa alisando a perna de Jesus Cristo numa cruz deitada na mesa, falando: Você vai voltar. A pessoa falou uma coisa antes, mas depois ela falou: Você vai voltar. Que não é Jesus ali, ele está vivo, ele já voltou, né? Então, é um perigo a gente ter objetos e coisas, porque Deus está dizendo aqui que isso é prostituição. Então, qualquer coisa que te prenda a você, só para ver, só para me dar fé, só para. Não caia. Cuidado, porque Gideão, com a melhor das intenções, o povo vendo ali, eles ganhando em nome de Deus, eles dizendo que. Porque aqui vocês veem, cadê? Peraí. Podem ver aqui, cadê? Aqui. Vocês veem que o povo dizendo: você vai ser o nosso governante, você, seu filho, seu neto. Em nenhum momento chamaram Deus. Nenhum, nenhum do momento. Mas esse escolhido aqui, ele viu a Deus. Falou: não vou. O Senhor é quem vai. Então você já está vendo aqui que eles já estão inclinados a necessitar de alguém ou de uma coisa que eles possam, de fato, ter, como aconteceu lá atrás, né? Em Êxodo, quando a gente vê que eles estão saindo, eles saíram, Deus livrou eles da escravidão, porque o pecado escraviza, e Cristo nos libertou do pecado. Eles lá na escravidão toda, e aí Moisés sobe para escrever os mandamentos de Deus, para ter o tempo dele com Deus, só porque ele ficou 40 dias. Veja, a impaciência é uma coisa também que faz as pessoas pecarem. Não conseguir resposta de Deus, eu vou para o outro lado. Não conseguir, e vai, pega. Foi com ele a mesma coisa. O que que eles falaram para Arão? A gente precisa de um Deus, a gente precisa de um líder. E aí eles foram lá e fizeram. Eu nunca sei, nunca esqueço, eu sempre esqueço o nome desse animal. Cabrito ou ovelha de ouro, não me lembro. Bezerro, obrigada. Bezerro de ouro. Então, isso é um perigo. E a gente está vendo aqui que Deus está dizendo que eles se prostituíram. Então, é muito. Peraí. Sem som. A Lécia escreveu sem som. Eu acho que o telefone dela. Vocês estão me ouvindo? Porque uma pessoa disse sem som aqui. A Lécia. Estamos. Ela não sabe entrar direito e aí acho que ela Ah, está com tá. dificuldade, Tá tá? bom. Mas vocês estão me ouvindo, tá bom. Depois tem que ajudar ela, inclusive, para ver como é que faz para ela poder ter edição de volta, gente. Porque desde o início ela tá tentando, não tá conseguindo. Então, voltando ao assunto. Então, o que o diabo ama fazer é isso, é fazer a gente necessitar de qualquer coisa. É um copo, é um amuleto, é um isso ou é um aquilo, para que a gente não necessite daquele que a gente não vê, daquele que a gente somente crê. Então, tenham isso no coração de vocês. Eu mesma não lembrava que tinha isso na palavra de Deus. Não lembrava essa parte específica do colete de objeto de adoração. Não lembrava. E isso aqui é o que eu vou falar. Existe uma religião que faz isso com qualquer coisa que eles acharem na frente. Se eles acharem um lenço que o Papa tocou, aquele lenço é santo. Aquele lenço é milagroso. Se eles acharem o não sei o que, o santo sudário, que é uma coisa, o pano que Cristo tá. Para que você quer o pano de Cristo para orar para o pano? O que você quer ver ali? Mas é curiosidade, tá? Mas eu entendo, a curiosidade eu entendo. Agora, para que você precisa ir num lugar ou qualquer outra imagem que está numa doma de vidro, que você não pode tocar, mas você vai ali e põe seus pedidos. Você vai ali e põe. É muito perigoso esse tipo de fé.
quando você necessita de um objeto, você necessita de alguma coisa para te fazer crer, para te fazer. A sua fé, ela nunca vai ser mais forte do que aquela que você não sabe onde ele está, não viu, não o tocou, não usa, mas ele te tocou, você foi escolhido e você largou tudo para trás para crer nele. Então, isso aqui não é somente para imagem, isso aqui é para qualquer objeto. Então, todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo, e fala se prostituiu, né? Porque Israel é esposa de Deus. Então, aqui é adultério, fazendo colete objeto de adoração. E ele se tornou uma armadilha para Gideão e para toda a sua família, e para sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante de vida de Gideão, houve paz na terra. Por quê? Vocês já viram que a paz reinou aqui? Porque ele obedecia a Deus, tinha contato com Deus, fazia tudo que Deus mandava. E as pessoas hoje em dia têm problema com isso porque elas não querem fazer o que Deus manda, porque é difícil, porque é chato, porque é complicado, porque eu vou ter que abrir mão de tanta coisa, porque abrir mão de qualquer coisa na sua vida para Deus é melhor do que você ter todas as riquezas, o controle do mundo. Houve paz durante 40 anos do restante da vida de Gideão. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa, gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Abimeleque. E esse nome a gente vai ouvir bastante. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal, Berite, seu Deus. Não, nesse momento, eu sei que está passando na cabeça de vocês. Não pensem, mas gente, de novo, mas não acredito. Gente, que dificuldade, desculpa, dificuldade deles poderem somente amar a Deus. Não julguem para não serem julgados, né? Nós, glória a Deus, fomos salvos desse mundo em que nós não éramos entregues completamente a Deus, né? Talvez hoje, como cristãos, nós temos nossos altos e baixos da nossa fé, tá? Mas a convicção de que Ele é nosso Pai, a convicção de que Cristo é o único, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é nosso advogado, Ele é o que intercede, é diferente. Mas tem pessoas que não. Essas pessoas necessitam de Cristo, então que a gente não julgue, né? Os israelitas se esqueceram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para a família de Jerubaal, que é Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. É isso. É, é complicado, né? Mas os judeus, vou te contar como eles fazem bobagem só por Deus. Eu não sei quem escreveu isso, porque não aparece o nome para mim aqui. Mas você precisa ouvir aquilo que foi dito há 2 minutos atrás. Não julgue. Você já esteve no lugar que os israelitas esteve, né? É, e você até hoje faz bobagem. Eu faço bobagem. Todos nós fazemos bobagem até hoje. O livro, a Bíblia, ele está focado no povo de Israel. Imagine se foca no livro da sua vida. Imagina se foca no livro da minha vida. Toda vez que você faz bobagem, toda vez que eu faço bobagem, e alguém que é totalmente entregue a Deus vai ler e vai dizer, gente, mas a Thay só faz bobagem, hein? Então, isso é muito importante. Não julgue, mas eles erraram várias vezes pelas mesmas coisas. Não é pela mesma coisa, é por desobediência. E nós desobedecemos a Deus, querendo ou não, porque nós pecamos todas as vezes. Sou eu. Oi, mãe. Então, a gente não tá nesse lugar porque ele, Deus, é pai deles. E ele sabe como corrigir, ele sabe como fazer. Mas todos nós pecamos todos os dias. E o que eles estão fazendo é pecado. Eles não estão fazendo nada diferente. O rótulo é o mesmo para você, para mim, para todos, é pecado.
né? Então, é isso. E é, e é engraçado, porque eu sei. Eu entendo, era assim mesmo, mas enfim. Nossa, os judeus me cansam, só entristecem Deus. Eu não sei se você está fingindo que você não está ouvindo, ou se você quer realmente só se fazer de doida, porque eu não estou entendendo. Veja bem, você já entristeceu Deus várias vezes, né? E você ainda vai entristecer Deus algumas vezes, com muitas coisas. E a gente sempre tem que fazer o quê? Se arrepender e aprender. Se arrepender e aprender. Não são todos eles. Gideão está de prova que não são todos. Davi está de prova que não são todos. Abraão está de prova que não são todos. Débora está de prova que não são todos. Noé está de prova que são seres humanos, né? E eles estão em uma posição que todos nós já estivemos e estamos, né? Ainda. Enfim, é isso. Finalizamos. Amo vocês. Um beijo. Amanhã a gente volta com Juízes 9. Vocês estão vendo como esse livro é maravilhoso? Porque ele traz um relacionamento tão interpessoal, assim, tão íntimo com Deus, que a gente é diferente. Eu não sei, pelo menos eu sinto isso, né? A gente faz sentido. A gente estar, né? É, é, como é que diz? A gente está conectado com Deus assim. Esse livro é maravilhoso. Mas é isso, tá bom? Ó, já começou Abimeleque aqui, filho dele, a gente já sabe, filho de Gideão, né? Com a concubina dele. Vamos voltar amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Para capítulo 9, tá bom? Da dúvida de que livro é o melhor, pois cada um que lemos gostamos mais e mais. É verdade, Grazi, é a mesma coisa. É realmente. Cada livro que. Realmente, quando a pessoa pergunta para mim qual é o seu melhor livro, qual é o seu livro favorito da Bíblia, eu nunca respondo. Quando a pessoa fala qual é a sua passagem preferida da Bíblia, também nunca respondo. Porque como é que diz? Cada um me fez me conectar. Por isso que, assim, o que eu sei de fato é que eu tenho um apreço, assim, eu tenho um amor pelo Antigo Testamento muito grande. E eu vou deixar isso como um testemunho meu pessoal para vocês aqui, porque eu já conhecia Jesus, eu amava Jesus, tá tudo certo, mas não era entregue 100%, né? Então, quando eu li o Antigo Testamento, eu conheci Deus. Eu falei, esse é o meu pai. Esse é Deus, né? Eu conheço a parte de Jesus aqui, agora eu tô conhecendo aquele que é Deus, né? Que não veio em filho, mas que é Deus e que me trouxe aqui, me fez, né, tá aqui, e por conta do amor dele, enviou o seu único filho, que na época nós não éramos filhos ainda, a gente só é filho, a gente só passa a ser filho depois de Jesus, porque a gente começa a compartilhar a herança, né? Aí por Cristo nós somos no sangue feitos filhos. E eu tenho um apreço muito grande pelo Antigo Testamento porque eu sinto que foi ali que eu conheci de fato Deus. O Deus que é o justo, o Deus que sente, ele tem sentimento, o Deus que criou, o Deus que tem tanto amor no coração, o Deus que os olhos brilham a ver aquele que ele escolheu, aquele que, né, e isso vale para todos nós escolhidos, aquele que obedece, aquele que tá. Então, eu amo o Antigo Testamento. Eu amo o Novo Testamento também, obviamente. A gente vai chegar lá, vocês vão ver, mas são coisas diferentes, assim. Eu acho que na minha conversão, no meu processo, eu acho que o Antigo Testamento me fez conhecer o meu pai, Deus, né? E isso para mim nossa, então eu amo todos, mas é difícil alguém perguntar e eu responder de fato qual é o meu livro favorito, porque não vai ter. Qual é a minha passagem favorita? Não vai ter. Não vai ter. Não adianta. Tem uma passagem ou outra que eu falo assim, eu amo essa, né? mas não. Jeremias 29:11, acho que é uma das que eu gosto também, mas não tenho preferido, não. Era números, amamos. Agora juízes, estamos amando. Muito bom, exatamente. Eu amei Débora e José, mas o melhor é Abraão. Esse usuário do Zoom que eu acho que é minha mãe, né? Porque minha mãe é apaixonada por Abraão. Ela ama, ama, ama Abraão. E Abraão, realmente, ele nos ensinou muito, né? Com certeza, assim. Ele não é o primeiro que aparece com fé, com nada disso, mas ele né, uma importância muito grande. Eu acho que Noé, que é antes, eu acho que Noé teve uma importância muito grande também, né? Porque Noé não sabia fazer nada e Deus foi lá e olha, vai lá, sai desse lugar aqui
E, peraí, desculpa. Sai desse lugar aqui, construa toda essa arca e salve toda a humanidade, né? Eu acho que também tem uma importância muito forte, mas Abraão passa por muitas coisas, obviamente, é a partir dele que começa todo o povo e tudo mais. É, os hebreus, né, taranã, até chegar a Israel. Mas enfim, é isso. É, para mim, ele me ensinou a crer em Deus. É a fé de Abraão, né? Sim. José é lindo demais. Mas de chorar. José, lindo, amo a história de José. Amo a história de José. São todas muito lindas, né? Mas você vê, tem coisas, por exemplo, que tocam você de uma forma diferente da outra. Quando o Gideão, por exemplo, ouviu Deus ali, Deus falou com ele, eu me emocionei mais. E eu normalmente eu não faço isso assim, mas me senti muito forte aquilo. Depende, eu acho que vai no seu momento também de que você tá, e aí você se conecta com todos eles, porque é o mesmo Deus, né? Eu acho que não é, desculpa, não é pessoa específica, ou José ou Abraão. Eu acho que é o que Deus vive com eles que nos faz. Eu acho que tudo volta a ele, sabe? É a pessoa que ele escolhe, porque foi ele que escolheu Abraão. Não foi a gente que fala, vai lá, Abraão, você não. Foi ele que escolheu Abraão, né? Então eu sinto que é ele. E é quem ele escolhe e o relacionamento que tem com ele, a pessoa, que nos dá essa inspiração, né? Mas enfim, tudo lindo, maravilhoso, amém. É isso, a gente vai finalizar hoje aqui a live. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a honra do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ouvir falar bastante de Abimeleque, como eu falei, né? E é isso. Então, vocês, um beijo, se cuidem. Até amanhã, se Deus quiser. Eu vi sua mensagem aqui, mãe, para falar ali com a Alessia. Eu vou falar mais tarde com ela, vou explicar, mas eu não sei exatamente o que acontece no microfone dela. Então, pode ser o telefone dela especificamente, mas eu vou mandar uma mensagem para ela depois e vou ajudar. Tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.